Questão 2 da seção 1.2 do capítulo 1. Classifique cada função como função potência, função raiz, função polinomial, estabeleça seu grau. Aqui tem várias classificações. O livro deu isso nas páginas anteriores. E aqui tem uma lista de funções para classificar. Isso daqui não é uma coisa tão rígida assim quanto essa classificação. Alguns autores colocam um pouco diferente. Não tem muita margem para ser diferente, por exemplo, em função que tem apenas uma dessas características, uma função trigonométrica. Todo mundo vai concordar que uma função seno é uma função trigonométrica. Mas isso daqui não é uma coisa tão rígida assim. Então vamos fazer conforme foi dito nas páginas desse livro. Na letra A, tem π elevado a x. Como a variável está no expoente, então é uma função exponencial. A B, em seguida, troca o que aconteceu aqui. Então, existe uma função onde a variável está sendo elevada a um número. Aí daí pode ser duas coisas. Pode ser uma função polinomial ou uma função potência. Acontece que a função polinomial, o expoente aqui tem que ser obrigatoriamente um número natural. E, nesse caso, o maior expoente natural da variável vai ser o grau do polinômio. Mas aqui, como não é um número natural, então eu não posso falar que isso é uma função polinomial. Na verdade, isso aqui é uma função potência. Na letra C, primeiro eu tenho que distribuir isso daqui, porque de alguma forma aqui vai sair um polinômio. Mas não está na melhor forma para que eu possa fazer essa parte aqui, estabelecer o grau. Então, fazendo essa distributiva, eu fico com 2x² menos x elevado à quinta potência. Então, é uma função polinomial de grau 5. Feito que a questão pediu aqui. A D, eu tenho uma operação entre duas funções trigonométricas. Ninguém vai discordar que tangente é uma função trigonométrica e cosseno também é uma função trigonométrica. Quando eu aplico uma operação entre elas, então continua sendo uma função trigonométrica também. Inclusive, tangente é uma razão entre duas funções trigonométricas. Na letra E, eu tenho a variável s, então y é igual a s sobre 1 mais s. Então, em cima, no numerador, eu posso ver como uma função polinomial de grau 1. E no denominador, também, uma função polinomial de grau 1. Então, uma razão entre duas funções polinomiais nós chamamos de função racional, que é diferente da letra F, onde também tem uma razão entre duas funções, tem uma função no numerador, uma função no denominador, mas aqui eu não vou chamar de função racional, porque o autor aqui nessa classificação escolheu que apenas razão entre polinômios são funções racionais. Então, quando existe operação, nesse caso aqui não, divisão, entre funções que não são polinômios, aqui no numerador individualmente não é um polinômio, no denominador também não. Então, quando existe algum tipo de operação entre funções que não são polinômios, o autor chama de função algébrica. Porque nesse caso aqui, no numerador é uma função raiz, no denominador, o que acontece é, se eu escrever esse raiz cúbica de x como x elevado a 1/3, eu vou ter uma função potência, porque eu vou ter uma variável elevado a um número, que vai ser 1/3, que não é um número natural. Então aqui eu tenho a razão entre essas duas funções, e tudo isso eu vou chamar de função algébrica, conforme deu a classificação aí no livro. Então, tendo feito isso, explicado aqui cada um, isso já completa a solução da questão.